aí, galera, você sabe qual é o microfone que você deve usar? Você sabe qual é os tipos de cápsulas de microfone que existem? Nesse vídeo aqui eu vou estar esclarecendo isso para você. Me chamo Maurício aqui da Cabeça Musical e bora pro conteúdo. Então, pessoal, vamos lá? Vamos falar então dos microfones, tá? A gente escolheu 4 microfones aqui, que é o que a galera mais usa. Claro, lembrando, né, que existe uma gama maior de microfones, estilos de microfone e cápsulas de microfones para determinadas necessidades. Mas aqui tá os que são mais usados. Então, eu tenho o microfone condensador, eu tenho o microfone dinâmico cardioide, eu tenho o microfone supercardioide, dinâmico supercardioide, e eu tenho o hipercardioide. Maurício, qual é a diferença desses microfones? É o estilo de captação deles. Então aqui agora a gente vai montar aqui para vocês e vocês vão escutar esses microfones para vocês entender como é que funciona e qual a diferença desses microfones, e eu já vou te dando um exemplo, né, básico de como utilizar eles, ok? Então, pessoal, agora eu tô explicando para vocês, eu vou falar do condensador. Onde que a gente usa o condensador? Como é que funciona o condensador? O microfone condensador, ele é um microfone que ele precisa de uma ativação de energia, que é o Phantom Power 48 volts, tá? Que é para ativar essa cápsula. Essa cápsula também ela é uma cápsula mais suscetível à sensibilidade. Dentro disso, ela acaba pegando um geral, um som mais ambiente, aquele som mais parecido com a captação do nosso ouvido, que escuta tudo que está ao redor. Então agora, vocês vão começar a escutar o microfone condensador. Onde é que a gente usa esse microfone? Se você prestar bem atenção, a gente está pegando uma ambiência aqui, ó. Dá para escutar um pouquinho a música que tá rolando no fundo da loja. Eu trazendo o microfone aqui, vocês ainda estão escutando a minha voz. Se eu só direcionar aqui para ele ou trazer mais perto. Então, esse tipo de microfone às vezes é usado para captação de voz em estúdio. Às vezes a gente usa em podcast. Dependendo como a gente quer usar, né, numa produção musical ou quando a gente pensa em algum projeto para fazer, tu vai começar a pensar no modo que tu vai captar. O que é mais proveitoso, que dá mais resultado para aquela proposta de projeto que a pessoa tem. Então, esse microfone é o condensador. Basicamente, ele é composto disso, tá? Então, pessoal, agora eu vou falar do microfone cardioide. A característica do cardioide, ele é um dinâmico cardioide, então ele já pega menos aquela ambiência, né, do que o condensador. Então ele acaba sendo um microfone mais direcional, né? Enquanto o condensador pega tudo, toda a amplitude, né, profundidade e altura, esse aqui ele é mais direcional. Eu vou mostrar na audição aqui que vocês vão ouvir como é que mais ou menos funciona ele, certo? A partir de agora vocês vão começar a ouvir o som deste microfone, ok? Então, pessoal, ó, vocês conseguem perceber que ele estando reto na minha linha de voz, você pega a minha voz mais presente, certo? Mas no momento que eu começo a fazer isso aqui, opa, diminuiu a minha voz, certo? Diminuiu a minha voz, certo? Ó, ei, como se eu estivesse baixando o fader, né? Baixando o volume. Então, o dinâmico cardioide, ele tem essa característica, ele pega menos, né? Ele é mais direcional, de vez ele pegar tudo aqui, ele tá pegando mais essa voltinha aqui, beleza? Basicamente é isso aí que ele é composto, ok? Então, pessoal, agora nós vamos falar do dinâmico supercardioide. Ele vai ter a pegada de cápsula mais fechada, mais direcional, né? A gente tem o condensador que pega tudo, aí tem o cardioide, que já vai pegando, né, dessa parte aqui de cima aqui na volta. O supercardioide ele fica um pouco mais fechado, né, e aí vocês vão ter essa sensação agora na audição. Então a partir de agora vai começar a funcionar aqui esse microfone. Então, galera, o que acontece? Quando eu trabalho com esse microfone que é um supercardioide, ele fica mais direcional. Então a pessoa que vai usar tem que ser mais intencional e ter mais a proximidade. Que daí aqui, ó, eu consigo ter uma pegada de voz mais presente, mas quando eu começo a sair, a voz vai ficando bem mais baixa. No momento que eu vou pro raio de captação dele, ele já muda, né? Então
do cardioide até o hipercardioide, cada vez vai aumentando mais esse raio direcional. Então, quando mais eu tirar, mais ele abaixa, né? Óbvio, gente, se a gente usa com ganho excessivo, é claro que tu vai amplificar a potência de captação do microfone, mas igual ele vai ter essa ação de tu estar falando aqui e eu simplesmente tirar aqui e a gente sentir a diferença do microfone. Então, se a pessoa vai cantar, dependendo quem usa, tem que entender isso que a gente está explicando no vídeo, esses modelos, para você poder ter uma captação melhor de microfone. Então, basicamente, o super cardioide é isso aqui. Ele capta mais direcional e exige que tu trabalhe mais perto do microfone, ok? Então, pessoal, agora a gente chegou no hipercardioide. O hipercardioide, então, tecnicamente, se a gente for pensar, ele trabalha mais fechado ainda. Então, na parte da audição, de vez ele tá pegando aqui, ele só pega o que vem aqui. O raio de força de captação dele tá aqui, somente na ponta. Então, para onde é que eu vou usar esse microfone? Quando eu começo a entrar na linha dos cardioides, eu já começo a pensar numa numa situação que eu tenha muito barulho e eu quero ter uma captação mais limpa de voz, com menos ruído externo. Então, conforme for para a minha necessidade, eu vou escolher o tipo de microfone que eu quero, porque eu não quero esse ambiente entrando. Eu preciso estar numa situação que eu tenha que valorizar muito a voz, né? E eu estou num ambiente, então eu não quero pegar tanto aquele ambiente. Então eu vou estar usando o tipo de microfone pensando nisso. Num podcast eu quero falar mais longe e quero que tenha presença, que apareça a minha voz. Então eu vou usar o condensador, certo? Ou um tipo de dinâmico cardioide, né? Que esse aqui também é usado em podcast, tá? Mas naquela situação de estar direcional. Eu posso estar usando esse microfone aqui no podcast, na banca sim, que vai estar pegando a minha voz, certo? Então, pensando mais ou menos nesses objetivos. Então, agora a gente vai fazer a audição desse microfone aqui. Então, a partir de agora, vocês vão escutar este microfone aqui. Então, ó, pessoal, aqui ele é extremamente, ó, direcional. Eu tô estralando meus dedos na volta do microfone e ele pega bem menos. Se eu estralar aqui, ó, ele diminui muito porque o raio de concentração dele está exatamente aqui. Então, no momento que eu tiro, ele acaba abaixando cada vez mais a voz. Entendeu? Então, essa parte aqui pega só uma sobra de voz. Diferente daqui. Aqui ele está pegando bem a minha voz. Então, tem essa dinâmica, né? Essa questão de raio de frequência. O que ele capta? Ele está pegando todas as frequências que vem aqui, na cápsula dele. E não na volta dele. Certo? Então, esse é o hipercardioide, tá? Então a gente vai usar em algum, né, determinadas situações, dependendo como é que tu quer fazer a tua captação, tu vai procurar esse microfone aqui que ele vai pegar muito menos ruído. Qual o exemplo? Se eu tô numa pegada que tem muito barulho, né, um show que eu quero ter menos problemas de microfonia, né? Não quero usar uma cápsula tão ampla. O condensador ele é muito tendencioso a ter microfonia. Por quê? No podcast ele se encaixa muito bem porque eu consigo dar bastante volume para pegar o ambiente, mas eu também estou sendo monitorado pelo meu fone. Então eu não tenho um loop. Mas se eu já boto ele, vou botar ele num palco, num show ao vivo, tu vai dar um mínimo, um pouquinho de volume, ele vai começar a dar a realimentação da microfonia. Porque a cápsula dele é muito sensível e é muito ampla. Tem, né, a questão de tu ativar ele nos 48 volts. Então isso tudo proporciona essa situação. Quando eu já começo a pensar em questão ao vivo, som ao vivo, a gente vai começando a pensar nos cardioides, né, dinâmico cardioide, no super e no hiper. Então basicamente, galera, os microfones e estilo desses microfones que a gente trouxe aqui para vocês conhecerem é esse. Entende? Então, espero que você tenha gostado aí. Então, se esse vídeo te ajudou, dá o teu like, compartilha com aquela pessoa que tu sabe que sempre está sofrendo com uma microfonia, porque essa dica de hoje vai te ajudar bastante, né? Lembrando vocês que se o conteúdo foi relevante, comenta lá que a gente vai estar trazendo mais conteúdos técnicos para você.
Valeu!